Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da FUVEST de 2013. A questão 39, tranquila e favorável, diz: nos mamíferos, o tamanho do coração é proporcional ao tamanho do corpo e corresponde a aproximadamente 0,6% da massa corporal. Ele tem um gráfico aqui. Antes de entrar no gráfico, eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais isso aqui, porque a grande dificuldade das pessoas é fazer essas relações matemáticas. Então, não tem crise, não tem erro, não tem nada. A gente vê uma coisinha aqui. Era uma vez o coração. E ele contou para a gente que a massa do coração é aproximadamente 0,6% da massa corporal. Como que a gente resolve isso aqui? 0,6% é igual a quê? 0,6 divididos por 100. Quando a gente divide por 100, a gente puxa a casa aqui para a esquerda. Quantas casas? 2. Isso aqui é igual a 0, coloca mais 2 zeros aqui. 1, 2, 6. Então, 0,6% é igual a 0,006. Então, a massa do coração é igual, mais ou menos igual, a 0,006 vezes o quê? Vezes a massa do corpo inteiro. Lembra lá da equação da reta, da equação de primeiro grau, que era um negócio do tipo y é igual a ax mais b? O y é o coração, a massa do coração. O a é o ângulo da nossa reta, é o 0,006. E o x é justamente a nossa variávelzinha aqui, é a massa corporal. E quem que é esse mais b? Nesse caso, o b é 0. Tá? Como que isso aqui fica numa reta? Fica uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho aqui a massa do corpo, aqui a massa do coração, e eu vou ter uma reta. Vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Essa inclinação aqui é justamente o 0,06, tá? É justamente esse A. O B é 0, então a reta vai passar pela origem, vai passar pelo 0 aqui. Por que isso? Porque quando a massa do corpo do indivíduo é 0, a massa aqui é igual a 0, a massa do coração vai ser igual a 0 também. Não tem como a massa do corpo ser 0 e o coração ainda pesar alguma coisa. Pô, se o cara não tem corpo, ele não tem coração. Ah, mas então por que a reta não poderia passar por aqui, por exemplo? E quando o B é negativo? Quando o B é negativo, quer dizer que quando a massa do coração for 0, ainda vai sobrar um mzinho aqui. Então, vai estar um m por aqui. O que isso biologicamente significaria? Que ele tem corpo. A massa do corpo é maior do que 0. Ele tem massa no corpo. Mas aí o coração pesa 0. A massa do coração é 0. Então, ele não tem coração. E a gente sabe, não existe mamífero sem coração. Então, a reta passa pela origem. A equaçãozinha do tamanho do coração, se você quiser calcular para algum mamífero, vai ser aproximadamente isso aqui. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito, mas aproxima bem. Esse tipo de relação matemática entre proporções de partes do corpo ou proporções da fisiologia ou coisa assim, isso se chama alometria, é bem legal, não cabe a gente ficar vendo em detalhes agora. Em outro momento a gente fala mais sobre isso. O gráfico abaixo mostra a relação entre a frequência cardíaca e a massa corporal de vários mamíferos. De novo, não é proporção entre partes do corpo, mas olha, entre a massa e a frequência cardíaca, quão rápido o coração vai bater. E a proporção dessa vez é inversamente proporcional. O alfa, o A, é menor do que 1. Aí, como você vê, ele não é perfeito, mas ele é bem razoávelzinho aqui. Quanto maior a massa corporal, olha só, o que vai acontecer quando a massa corporal é grande? O batimento cardíaco vai ser pequeno, vai ser uma coisinha pouca aqui. E agora, quando a massa do corpo é pequena, a frequência cardíaca vai ser alta. É inversamente proporcional. Se você imaginar, um ratinho, um camundongo, vai ter um coração batendo muito mais rápido do que um elefante. Tranquilo. Da mesma forma, o elefante, como tem uma massa maior, vai ter um coração muito maior do que o coração do ratinho. Mas isso aí é algo que você já conseguia imaginar. O quadro abaixo traz uma relação de mamíferos e o resultado da pesagem de indivíduos adultos.
Tem a cuíca, sagui, gambá, bugio, capivara. E aí ele te pergunta: considerando esse conjunto de informações, analise as informações a seguir, as afirmativas a seguir. Ele tem aqui: no intervalo de 1 minuto, ou seja, frequência, no intervalo de 1 minuto, a cuíca tem mais batimentos cardíacos do que a capivara. Pensa, quanto maior a massa, menos batimentos ele vai ter. A cuíca tem uma massa pequena. A capivara tem a massa maior. Ou seja, a cuíca tem a massa pequena, muitos batimentos por minuto. Enquanto a capivara tem uma massa grande, poucos batimentos por minuto. A cuíca tem mais batimentos cardíacos do que a capivara em um dado intervalo de tempo? Sim, então a 1 está correta. Dá para eliminar aqui a letra B e a letra C, que elas dizem que a 1 não está correto, mas ela está. Dá para eliminar a letra E também. Pronto. E agora a gente vai para a próxima. 2. A frequência cardíaca do gambá é maior do que a do bugio e menor do que a do sagui. O gambá, frequência cardíaca dele maior do que a do bugio, ou seja, ele está dizendo o gambá é mais leve do que o bugio. Isso é verdade? Isso é verdade. E a frequência cardíaca do gambá é menor do que a do sagui, ou seja, o gambá tem que ser mais pesado do que o sagui. Existe? Existe. Então a 2 está correta também. Então a gente já elimina a letra A, porque ela está dizendo que a 2 não está correta. E por fim, só para a gente terminar tudo, animais com coração maior têm frequência cardíaca maior. O que quer dizer? É uma relação direta. Quanto maior a massa, maior os batimentos cardíacos. Mas olha, a gente está vendo justamente o contrário. Ele está diminuindo conforme você aumenta a massa corporal. Então a alternativa 3 está errada. Sobrou mesmo a letra D de direto e inverso e coisas assim. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.